Olá, bom dia. Foi realizada esta semana em São Luís a 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é uma preparação para a Conferência Nacional que vai acontecer, mas ainda não está com data definida. Mas é sobre os temas que foram discutidos nessa conferência, que vão ser levadas para a Nacional, que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vai falar sobre tudo isso para a gente é a presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, Janicelma Fernandes. Bom dia, Janicelma. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda de novo no nosso café. Para a gente conversar um pouquinho sobre essa conferência que já encerrou, né? Ela foi realizada só aqui em São Luís primeiro? Primeiramente, aqui em São Luís, a nossa já aconteceu 10, 11, 12, aconteceu a conferência municipal. As conferências municipais são preparatórios para a estadual e, consequentemente, para a conferência nacional. E aí onde cada estado pode levar suas discussões com a população das políticas da infância. Entendi. Então, a estadual, ela já tem uma data marcada? O primeiro, todos os municípios têm que fazer essa conferência para, a partir daí, marcar o encontro estadual? Isso, a orientação do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direito de Criança e Adolescentes, é quem lança as diretrizes, ele recomenda que a estadual aconteça após o maior número possível de municípios realizem as suas conferências, porque a ideia é que chegue na estadual com o consolidado das políticas de cada município, que a população foi ouvida e entendida o que precisa para cada município. Então, aí se realiza a estadual e logo após se reúne esses municípios, aqui em São Luís provavelmente, que é a conferência estadual, e dessa conferência estadual elege-se os delegados para irem para a conferência nacional levar o que o Maranhão pensou e o que o Maranhão acredita como política para a área da infância. Só foi realizada em São Luís, que terminou essa semana, né? Mas você já tem previsão de quando os outros municípios já estão se mobilizando para a realização dessas conferências? Sim, a primeira aqui do Maranhão aconteceu em São Luís, essa que nós estamos aqui discutindo. É isso. E os municípios do estado já vão receber uma orientação do Conselho Estadual para organizarem as suas conferências. As datas, o CONANDA, que é o Conselho Nacional, ele determina um prazo máximo, e nesse intervalo de tempo, que é até agosto de 2019, que todos os municípios realizem. O ideal é que nós possamos, que os municípios maranhenses tenham condições de realizar suas conferências, porque o Maranhão é um estado grande como o Brasil. São 217. 217, com as suas peculiaridades, com as suas características e necessidades. Então, o ideal é que nós consigamos que esses movimentos cheguem em todos os municípios, mas se não, a maioria. A gente tem esse conselho em todos os municípios? Hoje, o Brasil, porque os conselhos eles foram criados junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. E aí hoje no Maranhão, eu te digo com muita clareza, 80% dos municípios já têm os seus CMDCAs. A nossa dificuldade ainda é fazer com que esses conselhos tenham condições de funcionamento. Peraí, tem um conselho, ele está lá criadinho, mas nem sempre ele tem a condição ideal, ou pelo menos Mínima. Possível de funcionar, é isso? Isso. A gente está no segundo momento dessa luta, porque antes nós nem tínhamos os conselhos. Hoje nós já conseguimos no município maranhense, como eu disse, a maioria hoje já tem seus conselhos, mas ainda precisa avançar para que de fato o conselho possa atuar nos seus municípios. Ter estrutura, sede próprias, espaço de funcionamento adequado para essas situações acontecerem. Isso de alguma forma inviabiliza ou pelo menos desacelera essa luta, esse combate à violência contra a criança e adolescente, ou pelo menos a preservação dos direitos da criança e do adolescente? Eu te digo que ele dá uma lentidão. E se a gente tem lentidão, você está negligenciando um direito. Porque é necessário que os conselheiros, né, aí a gente pode fazer uma diferença entre o Conselho Municipal e o Conselhos Tutelares. Pode. Né, que há uma diferença, é bom esclarecer. O que é um Nós outro. estamos falando dos Conselhos Municipais de Direito de Crianças e Adolescentes. Os conselhos, eles são órgãos responsáveis para acompanhar a efetivação das políticas na área da infância. Os conselhos tutelares, eles são ligados aos conselhos municipais. No entanto, os conselhos tutelares é o espaço onde o direito foi violado ou ele está em situação de vulnerabilidade e ele precisa atuar. Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão que ele tem a proteção das crianças. Se tiver alguma denúncia de violência, falta de escola, de não atendimento médico, qualquer tipo de violência, quem procurar? E você deve procurar os conselhos tutelares. Corre para o Conselho Tutelar. Isso. Agora, as políticas da infância, isso. As políticas de uma forma geral, o que são essas políticas? É condições adequadas de escolaridade, condições adequadas de conviver com suas famílias, garantir os direitos de uma forma bem mais geral.
se procura o conselho, porque os conselhos são de fiscalização das políticas. Então, mais ou menos assim, a política é idealizada, formalizada pelo Conselho da Criança e do Adolescente e executada, ou então a garantia de funcionamento fica com o Conselho Tutelar, mais ou menos isso? É uma parte, sim. Então, nenhuma violação de direito pode ser permitida e quando ela acontece, quem é o órgão responsável para buscar essa reparação, quando possível, é o Conselho Tutelar. Ah, entendi, certo. Então, o bom era que todos tivessem seu conselho, tanto o tutelar quanto o CMDCA funcionando direitinho, porque aí esse suporte ficaria bem melhor, não é isso? Isso. A gente tem alguns municípios que funcionam bem, por exemplo, hoje São Luís, o município de São Luís, outros municípios, Imperatriz, Cururupu, Açailândia, e outros que eu não lembro agora, mas a gente tem alguns que funcionam. São Luís hoje é uma das capitais que já conseguiu expandir, que as legislações determinam que cada conselho, que cada cidade com 1 milhão de habitantes tenha de 10 conselhos para frente. Então nós já conseguimos, hoje São Luís é 100% coberto. Então hoje nós temos 10 conselhos tutelares na ilha, toda a região da ilha de São Luís é atendida. Então é um avanço para nós, que nós não só tínhamos 7, hoje nós conseguimos atingir. Nós temos 10 conselhos tutelares funcionando e tem o conselho, que nós estamos numa busca por uma sede própria. A gente hoje tem um prédio, não é sede própria do conselho, mas é uma sede nossa, né, paga com recursos da prefeitura. Então nós temos estrutura mínima hoje de funcionamento no município de São Luís. Isso é precisa muito melhorar, bom. mas Claro, a gente tem. Claro, sempre precisa melhorar e sempre pode melhorar um pouquinho mais, né? Mas pelo menos está funcionando a contento, está fazendo com que essas políticas todas sejam desenvolvidas e sejam colocadas em benefício das crianças. Isso que interessa. Sim, há um investimento por parte da prefeitura de que é responsável por bancar essas estruturas. Ok, então nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa conferência e sobre o que foi discutido nela e o papel desse conselho nessa proteção à criança e adolescente. É um minutinho só e a gente volta já já. Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre essa conferência que aconteceu agora em São Luís, o que foi discutido. Por falar no que foi discutido, o tema era proteção integral, diversidades e enfrentamento às violências, é isso? Esse é um tema que vale para todas as reuniões que forem acontecer a partir de agora, né, nessa conferência municipal de cada município? Sim, esse é o tema nacional. O CONANDA, que é o Conselho Nacional, ele delibera e dá orientações. E a orientação é que esse tema seja seguido e cada município pode somar essa temática e não tirar. Pode somar condições do seu município, nos estados brasileiros, a realidade de cada estado. Entendi. Ela fica meio particularizada, vamos dizer. Porque com relação às políticas públicas, Janice, a gente está falando dessa particularidade. O município de São Luís, por exemplo, ele pode ter políticas públicas diferentes do município de Balsas, por exemplo, cada um atendendo a demanda do município, porque a gente com certeza tem problemas diferentes das crianças que acontecem, quer dizer, tem uns iguais para todos, mas cada um tem suas diferenças. Então essas políticas públicas, elas podem mudar de município para município dentro do próprio estado? Elas devem. Ótimo. Elas devem mudar, porque é necessário atender e respeitar. O que a gente pede hoje das políticas não é igualdade, mas equidade. Porque equidade é dar aquilo que lhe atende. Então a gente tem nos municípios do Brasil e do Maranhão dados diferentes, por exemplo, de violência. Nós temos municípios com mais violências, municípios com mais casos de trabalho infantil, nós temos municípios com mais casos de violência sexual. Então essas nuances, essas variáveis desse tipo, no caso das violências, eles devem ser combatidos na especificidade de cada necessidade. Então o município que eu tenho um alto índice de trabalho infantil, eu preciso focar as políticas para dirimir essa situação e acabar com essa situação. Casos de violência, trabalhar violência sexual, casos de abandono de crianças, negligências, alguns são gerais, eles permeiam todos, mas algumas particularidades. Então, municípios com alto índice de muitas empresas, muitas indústrias, a gente tem um dado maior de trabalho infantil. Certo. Ou trabalho escravo ligado a crianças. Essa radiografia ela vai mudando a partir, por exemplo, da realidade de cada município, né? Uns com mais violência sexual, como você falou, trabalho infantil, abandono, tem todos os problemas dentro de uma, vamos dizer, de uma raiz central, mas eles vão se ramificando de forma diferente, é isso? E aí as discussões precisam ser pautadas nessa realidade.
Porque eu não posso compreender, por exemplo, se no meu município eu já consegui, no caso de analfabetismo, hoje a gente tem um número muito grande já de crianças nas escolas, ainda precisa mais, mas já avançamos. Então, esses municípios que já avançaram, talvez o foco não seja priorizar essas políticas de buscar que todo mundo esteja. Aí você tem um dado muito menor de, por exemplo, mortalidade infantil. Então, esses dados são importantes para ele acompanhar a política e ela chegar de fato para quem precisa e atender a necessidade local. Por isso os temas das conferências nacionais, eles são temas gerais de condições que elas estão pelo Brasil, baseado em dados reais, e a abertura e flexibilidade para cada município inserir nas suas discussões o que é a sua realidade. Porque não tem sentido uma política pensada para algo que vai chegar no município e não vai encontrar pessoas que precisam daquela situação. Sim, aí não tem sentido mesmo. Se você pudesse dizer aqui, por exemplo, esse aqui é o problema, é um problema que vale para todo mundo e que precisa um enfrentamento maior de todos os conselhos. Teria algum assim que você diria que é o mais comum para todo mundo? O que tem maiores números, os estudos trazem hoje, é a violência. Hoje nós temos um Aí você fala de violência física, sexual, qualquer tipo de as violências contra gêneros, violências religiosas, violências sexuais. Hoje nós temos dados do mapa da violência, o mais recente de 2016, que eles trazem que quem mais morre no Brasil por diversas causas são jovens entre 15 e 29 anos. É verdade. Então, quando você mata, tira a vida de uma pessoa por série de fatores, é preocupante. Então, nós estamos exterminando a nossa juventude. Esse é o movimento, que tem, a nomenclatura que nós temos usado, porque é um extermínio. Morrem mais jovens hoje no Brasil do que na guerra da Síria, por exemplo, proporcionalmente. Então, quando você compara, agora nesse momento, assustam, né? Nesse momento agora a gente está falando, provavelmente deve ter um jovem morto ou morreu há pouco tempo. Então é muitos, a último dado e outro que eu vi, prestes a morrer. Isso, média de 16 a 17 jovens morrem por dia. Então é muito alto. Então nenhuma outra das violências que nós temos, das negligências, eu diria, atualmente a mais preocupante para todas as áreas tem sido a violência. Quer dizer, esse é um problema que deve ser enfrentado, ou que é enfrentado por todos os conselhos. Aí vale municipal, vale estadual, vale federal, vale qualquer um. E essa é uma preocupação dentro da formação dessas políticas públicas hoje? Sim, sim. Porque nós compreendemos, como é que aí você pode perguntar, como é que se combate a violência? Nós não compreendemos que se combate a violência, aí os estudos provam, não se combate violência com mais casas de internação para os meninos, eu falo no caso de adolescentes, não se combate violência com mais presídios ou mais policiais. Como se combate a violência? Dando condições de vida para as famílias desses adolescentes, dando condições de vida para a família dessas crianças, porque para poder estudar. Então, quando você pega, eu me reporto ao mapa da violência, a morte entre meninos brancos de classes mais favorecidas, ela caiu, está uma média de menos de 6%. E quando você analisa o dado dos meninos na mesma faixa etária, meninos de grupos étnicos, né, negro, de matriz africana, você percebe que houve um aumento de quase 30%. Ou seja, essa violência tem cara, tem cor e tem condição social. É verdade. Então você precisa combater, não prendendo os meninos, botando o menino numa casa, construir uma casa a cada mês, isso não vai resolver. A gente precisa pensar essas políticas, a gente tanto discute, que é tema dessa conferência, que os meninos e suas famílias tenham condições de estudar, de lazer, de cultura, ter outras opções que não o tráfico. Quando você tem essas opções, você não precisa buscar essas outras alternativas. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Você tem que atacar o começo e não a ponta final, para que você não chegue lá nessa ponta e aí a situação já está meio complicada de se resolver, né? Você prende 10 meninos, tem mais 20 entrando. Então, essa não é o caminho para combater essa violência, é dar condições para as famílias e para eles. Aí acaba se construindo, na verdade, mais presídios, mais casas de detenção e não vai adiantar porque vai ter sempre mais criança que a gente já pode chamar de crianças, né? Os meninos de 18 anos, 19 anos que você vê fazendo tudo isso e são encaminhados para essas casas. A gente ainda diz assim, vai prender agora e vai soltar depois. Pois é. Vai fazer o que com as crianças? Cuidar antes que elas cheguem. Cuidar, é a oportunidade. Olha, Janice, a gente conversaria muito mais sobre esse assunto, mas volte aqui, nosso tempo hoje foi curto, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que é com certeza muito interessante, mas muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para você. Obrigada, eu agradeço sempre o convite, venho para levar essa informação para todo mundo que está nos assistindo, tomando seu café da manhã
E a gente fica aqui tomando o nosso café da manhã, porque acabou a entrevista, mas nós vamos continuar tomando aqui nosso café. Enquanto isso, eu me despeço de você e digo que essa entrevista fica à sua disposição no nosso site. E você já sabe que pode acessar a hora que você quiser, nas nossas páginas sociais, em qualquer ponto da nossa comunicação, vai estar tudo lá prontinho para você. E todos os dias eu estou aqui, 8h30 da manhã, esperando por você. Tchau. Tchau.